Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Falando de Flamengo e dessa vez a gente gostaria de falar de uma classificação à final do Mundial de Clubes, mas por elementos tantos, o Flamengo não irá à final e foi derrotado na tarde no Brasil, né? Na tarde nessa terça-feira pelo Al Hilal, pelo placar de 3-2, que foi um placar mentiroso, especialmente pelo que o time árabe fez no segundo tempo, aproveitando muito bem a vantagem que tinha numérica de 11 contra 10, depois de um pênalti discutível, passível de interpretação, em que o Gerson tomou o segundo cartão amarelo, tendo o primeiro como resultado de uma simulação patética, né? E o Flamengo pecou em todos os aspectos, no aspecto emocional, no aspecto tático e no aspecto técnico. No aspecto emocional, a começar pelo primeiro lance de perigo do time árabe no jogo. O Mateuzinho não conversou com o Santos não conversou com o Mateuzinho, ele ficou sem saber se proteger a bola para o goleiro rubro-negro sair, acabou cometendo um pênalti infantil, um pênalti de maternal, um pênalti de escolinha de futebol, o que fez o time árabe sair na frente. O Flamengo ainda empatou no primeiro tempo, um belíssimo arremate do Pedro, e mesmo assim não ofereceu mais perigos ao time árabe ali na primeira etapa, quando no final aconteceu o lance do pênalti. E aí, no intervalo, né, os 45 minutos da segunda etapa foram de decisões de ordem tática e decisões bastante questionáveis por conta e por parte do Vitor Pereira. A primeira delas foi escolher tirar o Arrascaeta e colocar um segundo volante, né? Ou seja, repor a peça que ele perdeu, já que o Gerson estava jogando nessa posição, mas ele não quis arriscar, ele preferiu manter a formatação tática do time do segundo tempo, em vez de recuar talvez o Everton Ribeiro e deixar o Arrascaeta mais livre no meio campo, pelo poder de decisão e pelo poder de habilidade do Arrascaeta, né? Um jogador como o Arrascaeta não se tira, sobretudo quando se está atrás do placar e precisando do resultado. Isso o Vitor Pereira tem que repensar para os próximos jogos, e aí repensar também essa questão física e essas escolhas que ele fez, como, por exemplo, desde o começo do jogo, fazer com que os zagueiros armassem o jogo para os laterais enfiados como ponta, espetados como ponta. Ele precisa rever essa maneira de jogo dele, ou o Flamengo rever se realmente é assim que quer jogar, né? O Flamengo, a instituição, o Flamengo, se é assim que quer jogar. Porque desde o 1-0, desde o 0-1 ou desde o 0-0, o que a gente viu foi Davi Luiz colocando bola para o Mateuzinho, espetado, para poder achar alguém no meio, e de lá alguém para o ataque. Da mesma maneira, o Léo Pereira e depois o Fabrício Bruno, né? Porque o quarto zagueiro do Flamengo contundiu, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira procuravam o Ayrton Lucas espetado na esquerda e que fez algumas boas jogadas ali pela esquerda, mas a maneira como o Flamengo chegava ao ataque não era das melhores para o time que o Flamengo tem. Então talvez isso explique a má atuação do Arrascaeta no primeiro tempo, o que não justifica a substituição dele logo no intervalo, né? O técnico português talvez pudesse tentar ali algo de 15, 20 minutos nessa formatação com um volante só, mas preferiu sacar o Uruguai, e a gente viu um Flamengo totalmente desorganizado, com duas linhas, a linha que defendia, a linha dos zagueiros, e a dos atacantes, sem fazer com que a bola passasse pelo meio campo, né? O Flamengo, que já não tem volante de marcação, escolheu jogar com Thiago Maia e Eric Pulgar na maior parte do segundo tempo,
o que dificultou ali, sem dúvida nenhuma, a recuperação, a tentativa do empate e, quem sabe, da virada. Por outro lado, a gente tem um mérito muito grande do time árabe, e isso é uma reflexão de saber jogar no 11 contra 10. Né? O time árabe distribuiu muito bem a bola no segundo tempo, rodou a bola, circulou com a bola, ficou com ela, né? Sabendo que o resultado estava a seu favor e a melhor maneira de defender é com a bola. E o Ramon Dias talvez tenha passado esse entendimento no vestiário e foi muito bem assimilado pelos seus comandados, o que fez com que o Flamengo, boa parte do segundo tempo, corresse atrás da bola. Então, é uma derrota para refletir as escolhas do treinador, é uma derrota para refletir o nível de atenção, de foco, de concentração desse time num jogo desse tamanho, né? Porque não pode o Mateuzinho cometer o erro que o Antioquia cometeu logo aos 4 minutos, e não pode, muito menos, o Gerson tentar simular um pênalti, tomar um amarelo e depois ficar pendurado com o risco de ser expulso, como foi. Então, faltam ajustes de todas as ordens, técnica, tática e emocional. O Flamengo precisa, e não tem muito tempo para isso, se recuperar em busca da final da Recopa Sul-Americana, que, assim como a Supercopa do Brasil, é um troféu simbólico, mas que a partir de agora tem uma pressão gigantesca, especialmente porque a segunda partida, o segundo jogo, acontece no Maracanã, com os ingressos todos vendidos. Então o Maracanã vai estar absolutamente lotado, o que aumenta ainda mais a pressão, especialmente porque o primeiro jogo é na altitude no Equador. Então o Flamengo agora precisa ter cabeça no lugar, precisa ter trabalho para poder voltar as coisas no trilho, e muita discussão interna, especialmente porque esse time voltou a treinar 34 dias antes do Mundial de Clubes, que diziam ser a prioridade do ano. Então, além do treinador, o diretor de futebol precisa ser questionado, o presidente do clube precisa ser questionado, e é óbvio que as miras se voltarão, como já estão se voltando, para o técnico Vitor Pereira, sobretudo pela maneira como ele saiu do Corinthians e veio para o Flamengo. É preciso refletir sobre as decisões dele, sobre as escolhas dele. Mas, mais ainda, é preciso refletir se a troca de treinador seria efetiva nesse momento. Eu acho que não. Acho que o português deve ser mantido e deve ser prestigiado. Olha que essa palavra é perigosa no futebol. Dizem que quando o técnico é prestigiado, ele está às portas da sua demissão. Mas existe uma reflexão muito mais profunda do que a escolha do treinador, em que pese muita gente tenha falado ontem sobre a troca de técnico do Dorival para o Vitor Pereira, pelos títulos conquistados pelo Dorival na temporada passada. Eu acho que o Dorival já não ia render mais do que já vinha rendendo. Fui favorável, continuo sendo favorável à troca que foi feita. Então, é preciso saber o que o Flamengo quer agora. Um técnico a médio e longo prazo, ou outra troca de técnico, outra filosofia, mais tempo para impor e para inserir o estilo de jogo desse técnico, dos jogadores, enfim. Agora é preciso juntar os cacos e dar sequência na temporada com muito trabalho para, quem sabe, voltar na próxima edição do Mundial de Clubes. Tá certo? Então, o que fica? Mais concentração num jogo como esse, decisões mais acertadas, outra visão de jogo,
uma segunda visão de jogo, talvez, com a bola mais por dentro do que por fora. E a questão técnica. Alguns jogadores não renderam como esperado. Aquele abraço, você é sempre bem-vindo e falando de Flamengo. E na final da Recopa Sul-Americana, nós estaremos com pré e pós-jogo para você, tanto na ida quanto na volta. Na semana que vem, temos entrevistas, um bate-papo sobre esse Mundial de Clubes, essa edição tão esperada e também tão lamentada pelo torcedor rubro-negro a partir de agora. Sábado tem decisão de terceiro e quarto, a ressaca com o perdedor entre Al-Ahly e Real Madrid. E nós estaremos aqui discutindo o pós-jogo, né, desse jogo que o Flamengo não gostaria de disputar. Mas vai ter que entrar em campo e a recuperação começa sempre no jogo seguinte.